Então surge um anjo poderoso, proclamando em alta voz, e ele pergunta: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. E de fato, lembrando que João é o último dos apóstolos, os outros morreram de modo horrível, martirizados. O que sobrou bem velhinho, está numa ilha de 34 quilômetros quadrados, a mais ou menos umas 5 horas de barco, do litoral da antiga Éfeso, e parece nada fazer sentido. E então como é que a gente compreende isso? Parece difícil demais, e nessa hora, diz o texto com bastante clareza, então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. Glória a Deus, louvado seja Deus, porque nesse contexto onde a gente não sabe quem de fato domina, onde está todo o controle da situação, quem é que pode nos orientar? A mensagem, a palavra divina que revela que lá atrás surgiu uma pequena aliança, afastada dos holofotes principais do mundo, entre Deus e um pastorzinho de ovelhas chamado Davi. E Deus disse a Davi: e Davi, você quer construir uma casa para mim, Davi? Ok, obrigado, mas o meu problema não é minha casa, é minha vida, Davi, eu estou bem, obrigado. Eu posso até receber, pode ser honrado meu nome, você não está nem em condições de passar no teste para construí-la, mas a terra é o estrado onde eu coloco os meus pés. Mas quer saber, eu vou fazer uma casa para você, eu vou construir uma dinastia, e o reino jamais será afastado, será tirado da sua descendência. E assim esse reino de Davi surge nessa hora, e o texto diz que esse que venceu, ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá, mostrando quem tem o poder, e quem tem a força, e quem tem condição de dar sentido à vida daquele que sofre debaixo do poder romano, e que tem condição de dar sentido à história. E assim, depois disso, a Bíblia é um espetáculo, um texto impressionante. Depois eu vi um cordeiro, é muito especial, porque a gente, quando acredita que a coisa, se resume a um símbolo simples, a Bíblia vai misturar os dois assim, sabe o leão de Judá? Ele é o cordeiro, ele é o cordeiro que foi morto. O poder e o reino divino surge daquilo que é mais desprezível e rejeitável aos homens. Esse cordeiro, diz o texto, que parecia ter estado morto. É lógico que ele foi morto, mas a linguagem poética trabalhada do Apocalipse vai dizer: olha, você sabe que ele morreu, mas ele não está morto. E então expressa isso. Ele está no centro do trono, cercado pelos seres viventes e pelos anciãos, aqueles que fazem parte da criação, aqueles que fazem parte da história da redenção. E ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. A clara ideia do Pai, do Senhor do universo, entregando ao Filho, ao Deus Filho, aí a clara atuação direta na posição de estar no trono. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes e 21, 4 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, e cada um deles tinha uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Começa a grande música de celebração da grande redenção. Como eu entendo Georg Philipp Händel falando sobre o Messias, que ele foi fazer a música, ele não conseguiu nem comer nem dormir, ao reconhecer o glorioso domínio do cordeiro simples, que foi morto, mas está vivo e é o leão. E nesse contexto extraordinário, ele vai então nos dizer que todos chegam ali, nessa hora, os anciãos com harpa e aquilo que a gente nunca imaginou, o texto bendito,
O que aparece numa hora tão impressionante? A sua oração, a minha, que a gente imaginou que Deus nunca ouviu, porque a gente continua escravo de Roma, a gente continua sofrendo, e parece que não, eles chegaram, as orações chegaram ali, e elas são taças de ouro diante de Deus. A gente não ora porque a gente acha que o imperador é que é rei, a gente acha que Roma domina, mas o Senhor recebe, e a Bíblia diz que eles cantam um cântico novo, e é tão bonito isso. Sabe por quê? Porque toda vez que Deus age na nossa vida, o Espírito mexe com a gente, sai música nova. É a arte da criatividade, da experiência com Deus. Toda a história de manifestação do poder de Deus cria um Bezalel e Aholiabe que vão fazer coisas para a glória de Deus. E aí o texto diz que eles cantam: tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste gente de toda tribo, língua, povo e nação.